Pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma live aula. E nessa live aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o melhor enxerto para a reconstrução do ligamento cruzado anterior e as suas particularidades no processo de reabilitação, tá? Eu me chamo Luiz Felipe Matos, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia músculo-esquelética, e a gente vai bater esse papo agora sobre tipos de enxerto para a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Fala, grande mestre, grande Mauro Freitas. Estamos juntos, meu irmão. Vamos pra cima. Vamos marcar nossa live aí semana que vem, uma live show aí com você. Sempre um prazer imenso estar com você. Vou te mandar mensagem lá pra gente marcar essa live, beleza? Vou mandar aqui para algumas pessoas para que a gente já inicie aí a nossa live de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre tipos de enxerto. Convido você que está aqui na live, né, assistindo ao vivo ou gravada, que envie, né, para 5 colegas aí que você acredita que vai se beneficiar com o tema dessa live de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre tipos de enxerto na reconstrução do ligamento cruzado anterior. Fala, Marlon, seja bem-vindo. Então, pessoal, iniciando, né, nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre enxertos, né? Então, quando a gente fala em reconstrução do ligamento cruzado anterior, a gente precisa ter em mente que essa reconstrução ela é feita através, né, de um pedacinho de um tendão, tá? Então, o cirurgião ele vai elencar, né, algumas opções, né, de tendões para que ele possa estar escolhendo qual é a melhor opção, né, para ele retirar um pedacinho desse tendão e consequentemente fazer com que aquele pedacinho faça o papel do novo ligamento, tá? Então, a priori, o que a gente tem que ter em mente é justamente isso, tá? Que o novo ligamento ele vai ser inicialmente um tendão. E essa questão do novo ligamento, né, desse enxerto de tendão, ele vai passar, e a gente vai falar isso um pouquinho mais na frente, por um processo, né, onde ele vai ganhar propriedade de ligamento, ele vai se tornar um ligamento. Então isso é muito importante a gente salientar, até para que o fisioterapeuta que nos assiste, né, o estudante, ele já comece a criar e a virar essa chave. Porque a partir do momento em que você sabe como é conduzido o processo, né, cirúrgico do paciente, né, você vai saber o que pode e o que não pode fazer no processo de reabilitação. Então, o fisioterapeuta clínico moderno que reabilita pacientes pós-operados de joelho, ele precisa saber, né, sobre essa questão do enxerto. Ele precisa ter conhecimento frente às particularidades e sobre essa questão voltada ao enxerto, tá? Porque a partir do momento em que o paciente ele é submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior do joelho, né, esse pedacinho de tendão, como eu falei, ele vai ganhar propriedades de ligamento. Então essas propriedades, né, para ele se tornar um ligamento, isso vai demorar um período, né? E esse período, né, ele se inicia 45 dias após, né, a cirurgia e ele finaliza 90 dias após a cirurgia, o que a gente chama de fase de necrose avascular, ou seja, a fase de necrose avascular é uma das fases, né, do processo de ligamentização do enxerto. Então, a partir do momento em que o paciente ele entra nessa fase de necrose avascular do enxerto, né, ele entra na fase mais delicada do processo de reabilitação após essa reconstrução do ligamento cruzado anterior. Boa tarde, Karine. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, a partir do momento em que ele entra nessa fase de necrose avascular, a gente precisa ter conhecimento frente do que é necessário evitar nessa fase, já que essa fase, pessoal, é a fase de maior fragilidade do enxerto. Então é a fase que ele está mais suscetível a uma nova lesão, a romper de novo esse ligamento, né? Então, o que seria essa fase de necrose avascular do enxerto?
né? Só para a gente contextualizar essa questão do enxerto voltado à reconstrução do ligamento cruzado anterior, né? A fase de necrose avascular do enxerto, o nome mesmo já fala, necrose avascular. Então a fase de necrose nada mais é, falando de uma forma simples e fácil, quando esse enxerto, né, esse pedacinho de tendão que agora está fazendo o papel de ligamento, né, ele apodrece, ele vai entrar em processo de necrose, né, devido a essa fase de ligamentização, esse período de ligamentização, onde ele está virando um ligamento. Então é muito importante a gente salientar isso. Essa fase de necrose avascular, ela se inicia 45 dias após a cirurgia e ela termina 90 dias após a cirurgia, ou seja, de 45 a 90 dias, tá? Ou seja, a fase de necrose dura aí 45 dias. Tudo bem? Cerca de 5 semanas. Então, o que é que... E outra coisa, paralelo a essa questão da necrose, né, existe um processo também de nome osteointegração, né? No momento em que o cirurgião ele vai realizar a reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele precisa fazer túneis ósseos, né, um na tíbia, para subir esse ligamento, para inserir esse ligamento, e o outro no fêmur. Então ele faz com a broca, né, 2 túneis ósseos. E esses túneis, por onde passa o enxerto, né, eles também vão passar por um processo de cicatrização, vamos dizer assim, para que você me entenda de forma mais simples. Ele também vai passar por um processo de cicatrização. Esse processo é chamado de osteointegração. Anota aí. Fase de necrose avascular do enxerto é a fase em que o enxerto ele está mais suscetível à lesão, ele está mais frágil, se inicia de 45 a 90 dias, tá? E também dentro desse período a gente tem o período de osteointegração dos túneis, né, por onde esse enxerto passa, né? O que seria essa osteointegração? Nada mais é do que a consolidação dos túneis, tá? Então tem um túnel por onde passa o enxerto, então vai criar osso ali, vai consolidar e consequentemente aumentar essa estabilidade. Então, a partir do momento em que o paciente ele está nessa fase aí de 45 a 90 dias, a gente precisa evitar, né, alguns exercícios, tá? Alguns padrões de exercícios, né? O primeiro são os exercícios em amplitude completa, tanto em cadeia aberta como em cadeia fechada. A gente precisa realizar os exercícios, os movimentos em uma angulação de nome angulação de proteção, tá? É isso mesmo, angulação de proteção, que é uma angulação em que o paciente ele vai conseguir fazer o movimento, né, sem gerar nenhuma tensão lesiva ao enxerto. Ele vai conseguir fazer o movimento gerando assim sobrecarga muscular, ou seja, ativação muscular. Lembra que na última aula eu falei sobre a diferença de sobrecarga articular e muscular? Então, na angulação de proteção, a gente sempre busca a questão da sobrecarga muscular, que é quando o paciente ele faz o exercício, ele sente a musculatura contrair, sente a musculatura trabalhar. Beleza? Importante a gente ter isso aí em mente. E aí, passando essa fase, né, a gente vai aí evoluir, né, com o paciente de acordo com a nossa metodologia, de acordo com o nosso protocolo. Porém, né, o tema dessa live de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o enxerto. Então, eu contextualizei sobre os tipos de enxerto, né, sobre o processo do enxerto, fases de ligamentização, o que é o enxerto e tudo mais. Agora a gente vai para os tipos de enxerto, tá? Quando a gente fala na reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho, né, a gente tem aí 3 opções de enxerto, né, que o cirurgião ele pode vir a escolher. A gente tem o enxerto do tendão dos flexores, que é o mais utilizado, né, o mais utilizado. A gente tem o enxerto do tendão patelar, tá? E a gente tem o enxerto do tendão do quadríceps. Então o médico ele vai escolher um desses tendões e vai retirar um pedacinho de cada
um pedacinho desse tendão para fazer dali o enxerto, né? Quando a gente fala, né, no enxerto do tendão do quadríceps, o que acontece? O enxerto do tendão do quadríceps é um enxerto em que ele é um enxerto espesso, ou seja, é um enxerto um pouco mais grosso, um pouco mais firme, né? Não que os outros não sejam, mas ele é um enxerto bem mais espesso, tá? O grande problema de quando o cirurgião ele retira o enxerto, né, do tendão do quadríceps é justamente que durante o processo de reabilitação a gente tem uma certa dificuldade para ganhar flexão do joelho desse paciente, para dobrar o joelho desse paciente. A gente tem essa certa dificuldade, porque com a área doadora, né, e se você dobrar o seu joelho aí, você vai perceber, né, que o tendão do quadríceps ele alonga, ele estica o máximo. Então, a partir do momento em que, né, você está ganhando flexão e a área doadora está sendo estressada, esse paciente vai ter muita dificuldade para ganhar flexão, né, do joelho. Esse é o primeiro porém. E o outro é a questão da inibição artrogênica, porque como você vai mexer diretamente, né, no complexo extensor do joelho, o tendão do quadríceps faz parte diretamente do mecanismo extensor, tá, do joelho. Então, a partir do momento que você mexe diretamente no mecanismo extensor, esse paciente vai ter um quadro maior de inibição artrogênica. Então, a questão da retirada do enxerto do tendão do quadríceps, né, tem essas ressalvas aí voltadas à reabilitação, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o tipo de enxerto que fica melhor, fica mais firme lá no final da live. Então, se você quer saber, fica ligado aí que no final da live a gente vai falar, a gente vai revelar, né? A gente vai revelar qual é o enxerto, né, que fica mais firme, que tem mais estabilidade. Então, a partir do momento, pessoal, né, em que o cirurgião ele retira o enxerto do tendão do quadríceps, a gente tem essas duas dificuldades aí na reabilitação. A primeira, que é o ganho de flexão, porque como ele vai dobrar esse joelho e a área doadora vai estar ali sendo tensionada, a gente vai ter uma certa dificuldade. E a segunda é a questão da inibição artrogênica, tá? Geralmente quando a gente mexe em alguma estrutura do mecanismo extensor, o grau de inibição é um pouco maior, tá? A gente tem também a opção do enxerto do tendão patelar, né? Que é o enxerto do tendão patelar, né? Que o cirurgião ele vai retirar um pedacinho do tendão patelar. E a gente precisa falar sobre essa particularidade, sobre algo que é bem particular do enxerto do tendão patelar, que é a questão dos plugs ósseos. Então, a partir do momento que o cirurgião ele vai retirar, o enxerto do tendão patelar, ele também retira um plug ósseo da parte inferior da patela e retira um plug ósseo da parte inferior da TAT, da tuberosidade da tíbia. Ou seja, a partir do momento que ele fixa esse enxerto lá no joelho do paciente, né, em vez de ele ser fixo por síntese, por um ponto, né, ele vai ser por um ponto ou pelo parafuso, melhor dizendo, ponto não, pelo parafuso, porque quando é um enxerto do tendão dos flexores, ele é fixado por parafuso, uma síntese, tá? Por parafuso de titânio ou absorvível, tá? Eu vou até ver se eu acho acho que eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês, tá? Já no tendão patelar, ele é fixado através desses dois plugs ósseos. Então, quando consolida, quando passa aquela fase da osteointegração, lembra que eu falei? Ele vai estar muito mais firme porque ali vai ser osso consolidado. Deixa eu só ver aqui se eu acho a questão do parafuso absorvível. Eu tenho um vídeo aqui, tem uma foto aqui que mostra. Deixa eu só procurar aqui, tá, pessoal? Que é tanta foto, é tanta coisa, tanto relato de paciente, de nosso dia a dia. Eu tenho aqui em algum lugar essa questão. Deixa eu só procurando aqui a foto do parafuso de interferência, parafuso aí de fixação do enxerto.
tá por aqui, tá por aqui. Aqui, achei. Aí esse aqui, ó. Pronto. Show, achei. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês a foto do parafuso, tanto do absorvível como também do titânio. Deixa eu descer aqui. Esse aqui, pessoal, é o parafuso absorvível, tá? Então, esse parafuso aqui é o parafuso que o médico ele vai colocar, como por exemplo, lá para fixar, né, o enxerto do tendão dos flexores, né, que é o próximo enxerto que a gente vai falar. Então, quando a gente fala, né, enxerto dos flexores, a gente está se atendo, né, na retirada, né, de um enxerto do tendão da pata de ganso, né, que é o mais utilizado atualmente. E o modo de fixação desse enxerto é através desse parafuso aí. Então o cirurgião ele vai fazer um túnel ósseo no fêmur, um túnel ósseo na tíbia, vai inserir esse enxerto e vai fixar com esse parafuso aí, esse parafuso absorvível, tá? E também tem esse aqui, ó, tem esse outro que é de titânio. Deixa eu colocar aqui. Tem esse outro parafuso aqui, ó, que também pode ser utilizado. Então tem essas duas sínteses, né, que são utilizadas para fixação do enxerto do tendão dos flexores. E como eu falei, deixa eu só parar aqui. E como eu falei, fala Dolph, e aí meu irmão, beleza? Grande Rodolfo, especialista em reabilitação de joelho aí em Vitória da Conquista. Aprendo muito com esse cara aí, viu, pessoal? Sigam ele aí, esse cara tem muito a ensinar. E aí, o que acontece? A partir do momento em que o cirurgião ele escolhe, né, retirar o enxerto, né, do tendão dos flexores, a gente sabe que o enxerto do tendão dos flexores, mais conhecido como pata de ganso, né, ele é formado por dois músculos flexores e um músculo adutor, né? Ou seja, semitendíneo, sartório e grácil. Ou seja, na grande maioria dos casos, né, até hoje, fala Joãozinho, e aí meu irmão, tamo junto, vamos marcar nossa live aí, top, João Vitor, nosso colega aí, fisioterapeuta lá de Salvador, em breve, especialista aí pelo método Fumê. Joãozão aí vai estar fazendo a formação método Fumê aqui em Santo Antônio de Jesus. E dia 5 eu tô indo pra lá, pra Londrina, irmão, fazer o avançado lá, vai ser top, fazer umas lives aí, fazendo os spin, as tabatas aí, vai ser massa. E aí, pessoal, continuando, a partir do momento, né, que o médico ele escolhe retirar o enxerto do tendão dos flexores, na grande maioria dos casos ele vai retirar o enxerto do semitendíneo e do grácil, tá? O sartório é muito fino, então não é interessante. Então, na grande maioria dos casos, né, é utilizado, na verdade, e retirado o enxerto do tendão dos flexores, né, o enxerto do semitendíneo, que é o maior, mais grosso, e o enxerto do tendão do grácil, ou seja, um flexor e um adutor. Deixa eu mostrar um vídeo aqui para vocês, bem legal, tá? Deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui do que acontece, né, de como é feita essa retirada do enxerto. Peço desculpa aí, pessoal, que é tanto arquivo, é tanta coisa, bicho, que tem esse celular, que vou te falar, viu? Aí deixa eu, aqui, ó, acho que é esse aqui, deixa eu ver se abre esse vídeo aqui. Acho que não vai abrir não, né? Não vai abrir não. Esse vídeo tá muito... Aqui, vamos ver se abre aí. Tá aparecendo algum vídeo? Então, esse vídeo aí, pessoal, é o vídeo que o cirurgião ele tá retirando o enxerto, ó. Então ele faz a incisão, ele coloca, ó, esse instrumento 30 centímetros na região da perna do paciente, tá?
região ali de incisão do enxerto dos flexores, e ele tá ali, ó, fazendo a fixação para a retirada do enxerto. Perceba, aí ele já tá fazendo a retirada do enxerto. Perceba aí agora, ó, fica ligado aí, ó. Fica ligado que ele vai puxar o enxerto e você vai ver o cordãozão saindo. Olha aí, ó, viu? Então saiu o enxerto e com o enxerto sai o músculo. Então a gente percebe aí, ó, o enxerto, ó a quantidade de músculo que vem nesse enxerto. Então é devido a isso aí, pessoal, quando ele retira esse enxerto e vem músculo, é por isso que muitos pacientes ficam com hematoma, né? Ficam com aquele roxidão na parte posterior, ali na parte adutora aí da perna. Por quê? A partir do momento que ele retira o enxerto e vem músculo junto, tá? É classificado como uma lesão muscular grau 3. Então, se sai músculo, se perde músculo, lesão muscular grau 3, um sinal de uma lesão muscular grau 3 é o que? O hematoma. E aí ele está retirando o outro enxerto do tendão do gráceo, né? Aquele ali foi do semitendíneo. Agora ele vai retirar o enxerto do tendão do gráceo, né? Que é o mais fino. Aí ele já está fazendo a retirada, né? Olha aí, vai sair aí o enxerto. Então perceba aí, ó, que tem uma certa dificuldade para retirar esse enxerto. Aí ele vai fazer a retirada, tá? E lembrando, pessoal, que esse aí é o enxerto do tendão dos flexores, tá? Ele faz a retirada do enxerto do tendão dos flexores. Então, olha só que legal. Olha só que legal esse vídeo, hein? Isso aqui você só vê aqui no nosso perfil. Isso aí. Então, ó, olha só, vai retirar aí. Esse vídeo é um pouquinho longo, né? Mas a gente vai falando aqui e quando der ok aí eu falo para vocês. Vocês vão ver um enxertozão saindo aí, tá? Então, a partir do momento, pessoal, em que a gente retira, né, que o cirurgião ele retira o enxerto do tendão dos flexores, né, ele vai retirar esse enxerto, ele vai preparar o enxerto. Então não é tirar e já colocar, não, ele vai preparar. Vou mostrar para vocês aqui como é feito esse preparo, tá? Vai preparar o enxerto, tudo bem? Vai fazer o preparo e a partir disso aí, é que, olha aí, viu? Enxerto do gráceo. Então, enxerto do semitendíneo e do gráceo. Então, vocês tiveram acesso aí à retirada desse enxerto, como é feito a retirada desse enxerto. E aí, vocês perceberam que quando ele retirou esse enxerto, veio músculo junto, né? Então, vem esse músculo porque o tendão ele tá ali junto com a parte muscular também. Então, é normal vir um pouquinho de músculo. Então, a partir do momento que vem músculo, é como se tivesse ocorrido uma lesão muscular grau 3, né? Então, quando ocorre uma lesão muscular grau 3, qual é o sinal de uma lesão muscular grau 3? Né? O hematoma. Por isso que tem pacientes que operam, né, que passam por reconstrução do LCA, que ficam com aquele hematoma gigante, né? Mas aquilo ali é tranquilo, é normal. Aquilo ali vai desaparecer ali com o tempo, o próprio corpo reabsorve aquilo ali. E aí, a partir do momento em que o cirurgião ele retira esse enxerto, aí o enxerto vai para o preparo. Deixa eu colocar aqui para vocês como é que é preparado esse enxerto. Aqui, ó. O enxerto ele é preparado da seguinte forma. Achei o vídeo aqui, deixa eu só colocar ele aqui, ó. Peraí, aqui, ó. O enxerto ele é preparado dessa forma aí, ó, tá? Então ele tá raspando, retirando a parte de músculo que veio junto à retirada do enxerto, porque tem que ser só o enxerto, mas não pode ter músculo, tudo bem? Não pode ter músculo. Então ele retira todo esse tecido, né, que é obviamente descartado. Ele limpa o enxerto, olha aí, ó, voltando, retirando todo o tecido muscular. Então perceba que é muito músculo que vem junto com o enxerto
do tendão do semitendíneo. Esse aí é o tendão, é o enxerto retirado do músculo semitendíneo, flexor do joelho. Então perceba que é muito músculo. Então por isso que forma aquele hematoma gigantesco na perna do paciente, tá? E aí, a partir do momento que ele limpa, que ele faz a limpeza, logo após o enxerto fica dessa forma aí, ó. Ele vai colocar nesse instrumento, né, para tensionar, o enxerto ficar ali tensionando. E após isso, né, após ele deixar um tempo aí tensionando, e tudo isso faz parte do preparo do enxerto, tá, pessoal? Aí o cirurgião vem junto com a sua equipe fazer a questão do amarrilho da trança. O tendão fica, o enxerto fica como se fosse uma trança aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui achei o vídeo, deixa eu só colocar aqui, ó. Perceba aí, ó. Aí ele já tá fazendo amarrilho. Então esse aí é o enxerto totalmente já limpo, né? Não tem nenhum tecido muscular nele. Tudo bem? Aí ele já tá fazendo a trança, o amarrilho, para deixar esse enxerto ok, tá? Fazendo ali a amarração, tudo mais, para o enxerto ficar preparado para que possa colocar no joelho do paciente. Então eu trouxe para vocês, pessoal, um pouquinho aí do passo a passo, né, da retirada do enxerto do tendão dos flexores, tá? E o que é que acontece? E aí vem a pergunta de milhões, né? Qual é o melhor tipo de enxerto para a reconstrução do LCA? E a gente não pode esquecer, pessoal, o seguinte, que independente de qual for o enxerto, a área doadora, ela vai precisar, a gente vai ter uma certa dificuldade, não é dificuldade, mas a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais, né, aquela musculatura, né, da área doadora do enxerto quando for liberado, tá? A gente sabe que tem um período aí pra gente trabalhar, né, falando em flexores e tudo mais, beleza? E aí o que é que acontece? A gente entra na pergunta da nossa live. Na pergunta da nossa live. Qual é o melhor tipo de enxerto para a reconstrução do ligamento cruzado anterior? Então, a gente apresentou 3 tipos de enxerto que a literatura traz aí pra gente, né? Desses 3 tipos, o mais utilizado é o enxerto do tendão dos flexores, que na grande maioria das vezes é escolhido aí o enxerto do semitendíneo e do grácil, né? O semitendíneo é um pouco mais espesso, mais grosso, comparado ao do grácil. O sartório não é tão utilizado, que é muito fino. Então, geralmente são esses 2 músculos aí que são escolhidos, tá? Um flexor, o semitendíneo, e o grácil adutor, tá? E aí, o que é que acontece, né? Existe um estudo que mostra, né, que faz um comparativo, né, a longo prazo, após 5 anos. Esse estudo ele faz um acompanhamento após 5 anos da cirurgia, né, e da alta desses pacientes. Após 5 anos, quais foram as diferenças funcionais entre pacientes, né, do grupo que foram submetidos à reconstrução com ligamento patelar, do grupo que foram submetidos à reconstrução com ligamento com tendão dos flexores, desculpa, tendão, e do grupo que foi submetido à reconstrução com o tendão do quadríceps. E sabe o que eles encontraram, sabe o que eles descobriram com esse estudo? É que depois de 5 anos não houve diferença funcional nesses grupos. Ou seja, não importa o tipo de enxerto, pega só essa mensagem, tá? Pega só esse insight. Independente se a reconstrução for feita com enxerto do tendão dos flexores, independente se a reconstrução for feita com enxerto do tendão patelar ou do tendão do quadríceps, não, a longo prazo já foi evidenciado que isso não faz diferença nenhuma. Então, os pacientes desse estudo, do grupo A, do grupo B e do grupo C, não tiveram diferença, né, no termo de função, na parte de função. Entende? Então,
Não houve diferença. Não houve diferença nenhuma. Então, o que é que vai, e a gente ouvindo isso aí, né? A gente trazendo isso aí, o que é que a gente evidencia? Que o que vai dizer se o paciente ele vai evoluir bem com o tratamento após a cirurgia não é o tipo de enxerto, entendeu? Não é a técnica cirúrgica, não é isso. É a reabilitação e a dedicação que esse paciente ele imprime durante a reabilitação dele. Ponto. Tá? Então o médico vai fazer o papel dele, um excelente papel de reconstruir a parte ali do ligamento, e aí o fisioterapeuta ele vai ter, é claro que junto com o médico, é uma equipe, tá, pessoal? É uma equipe que juntos nós vamos conduzir esse paciente à sua melhor forma, tá? Então, a partir do momento que ele chega na fisioterapia, é a partir daí que vai iniciar, né, o processo para saber se o paciente ele vai se sair bem ou não. E o paciente vai ter que se dedicar. É como fala o nosso mestre, nosso mentor aí, o Philippe Fumé. O joelho pós-operado não entrega nada de graça. Frase do mestre Philippe Fumé. É sempre bom a gente trazer essa frase. O joelho operado não entrega nada de graça. Então, quer desinchar? Faz gelo. Quer ganhar força? Pega peso, é claro, quando puder. Quando estiver na fase correta para isso. Quer dobrar o joelho, quer ganhar flexão? Dobra o joelho, aquece e dobra esse joelho. Quer ganhar extensão? Faz exercício para esticar o joelho. O paciente precisa se dedicar. Tá? É importante a gente salientar isso. Então, o que vai dizer como é que esse paciente vai evoluir, se vai evoluir bem, se vai evoluir não tão bem, é primeiro a reabilitação que ele faz. O profissional que acompanha esse paciente é um profissional que estuda, é um profissional que se atualiza, é um profissional que busca informação, que busca conhecimento. Então, vai nele que ele tem muito a agregar com você. E a partir disso, você tem que entender o processo, abraçar esse processo, aderir esse processo e se dedicar. Isso eu falo pro paciente. Tá? E qual é o papel, o seu papel, o papel do fisioterapeuta? É buscar, estudar, orientar, explicar para o seu paciente e evoluir da forma correta e segura. Tá? Estudem. Vocês precisam de método, seguir passo a passo, seguir coisas que já deram certo, que vem dando certo. Tá? A gente precisa ter sempre isso em mente. Beleza? Então a mensagem final dessa live aula de hoje, já tem paciente aqui aguardando a gente, é essa aí, tá? Não existe diferença a longo prazo do tipo de enxerto que é utilizado na reconstrução do LCA, tá? Seja flexor, seja patelar, seja quadricipital. O que esse paciente precisa é de uma boa cirurgia, de um bom cirurgião, precisa de um bom fisioterapeuta para estar acompanhando ele desde o pré-operatório e precisa se dedicar no processo de reabilitação. Tendo essa tríade aí, não tem erro, muito possivelmente vai obter sucesso aí no processo de reabilitação. Tá bom? Pessoal, agradeço a todos vocês pela presença. Live foi top, fiquem ligados que amanhã a gente vem aqui, né? Amanhã ou na segunda eu vou confirmar ainda com a nossa equipe, fazer uma outra live para a gente estar aí alavancando resultados, tá? Então, gratidão pela confiança e pela presença e até mais.